Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 65. Bons estudos! Olá. Na teleaula passada, a gente viu como as bases de sustentação política do governo Juscelino Kubitschek garantiram a estabilidade e o desenvolvimento econômico. Na teleaula de hoje, nós vamos ver como o desenvolvimentismo de JK tomou conta da sociedade brasileira dos anos 50. Vamos ver como o clima de otimismo e esperança do pós-guerra se consolidou no Brasil através de novas formas de expressão cultural na música, no cinema, no teatro, nas artes plásticas e na literatura. E vamos ver que essas novas formas de expressão artística estavam voltadas principalmente para as camadas urbanas da nossa sociedade. Ô Vicente, eu adoro essas imagens da década de 50, viu? Ah, mas são muito legais, eu também gosto, né? Tava me divertindo aqui. Na visão que todo mundo era mais feliz nessa época, né? É verdade. Ó a lambreta. Não, e olha esse cara de jaqueta de couro e calça jeans. E a menina do lado com roupa de elanca, você lembra elanca como era moderna? Era rock and roll, né, meu amigo? É. Agora vem cá, isso no Brasil ou nos Estados Unidos? Não, isso aqui no Brasil mesmo. É que nessa época a influência americana era muito grande, né? E quando começou essa influência americana na cultura brasileira, hein? Ah, para entender bem isso, você tem que voltar lá pro final da Segunda Guerra Mundial. 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. E o fim da Segunda Guerra Mundial impõe grandes mudanças no cenário internacional, inclusive no Brasil. Os Estados Unidos e a União Soviética são as duas superpotências que emergem no pós-guerra. Essas superpotências se envolvem agora na chamada Guerra Fria, que nada mais é que uma disputa para ampliar as suas áreas de influência. É preciso reconstruir os países destruídos da Europa Ocidental. E a ajuda financeira vem dos Estados Unidos. Pouco a pouco, ao longo dos anos 50, junto com o apoio financeiro, o estilo de vida e a cultura dos americanos vai penetrando em vários países. Este é um momento de grande prosperidade econômica para os Estados Unidos. Aumenta a produção e aumenta também a capacidade de consumo. A indústria americana passa a produzir em massa objetos de uso pessoal e doméstico com materiais desenvolvidos durante a guerra, como o plástico ou o nylon. Cada vez mais chegam às lojas geladeiras, máquinas de lavar, barbeadores, televisores, rádios portáteis, automóveis e uma série de outros produtos. Com o custo de fabricação mais baixo, esses produtos podem ser vendidos mais baratos e trazem a marca do prático, do eficiente e do moderno. E era exatamente esse novo estilo de vida que vinha junto com todos esses produtos que passava a ser praticado no mundo ocidental. Junto com tudo isso, existia também um sentimento de otimismo, que era típico de final de guerra. Todo mundo queria agora uma vida melhor. E, além de tudo, tinha ainda o avanço científico trazido pela guerra. As inovações científicas e tecnológicas tinham chegado para ficar. Havia um novo jeito de pensar e de agir a partir do uso da energia nuclear e dos grandes computadores, da produção de antibióticos e do lançamento de satélites artificiais. Falava-se do renascimento de um novo homem e de um novo mundo. Ah, tá vendo, Gil? Os Estados Unidos estavam na frente disso tudo. E como o Brasil tinha sido aliado dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, é lógico que essas influências iam acabar chegando por aqui. E o pessoal conhecia o estilo de vida dos americanos através das revistas, dos filmes e acabava copiando tudo, né? Exatamente, só que existia um veículo de comunicação mais importante nessa época que você está esquecendo. Que eu tô esquecendo? Peraí. Televisão. Ah, é mesmo? Como é que eu podia esquecer uma coisa dessa? 1950. A televisão chega ao Brasil. Primeiro na cidade de São Paulo. Ao longo dos anos 50, a televisão chega às cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Ainda não existem as grandes redes nacionais. As câmeras são pesadas e os recursos técnicos são muito precários. Há muito improviso. Os atores e diretores vêm quase todos do rádio. A programação é quase toda ao vivo.
muitos programas são patrocinados por empresas que começam a fazer publicidade de seus produtos. É o caso do Repórter Esso e do Teatrinho Troll. Em 1956, já funcionam aproximadamente 250 mil televisores nas 3 maiores cidades do país. A fabricação nacional de televisores, geladeiras, rádios portáteis, máquinas de lavar e barbeadores e ainda o aumento do parque automobilístico garantiram a difusão do novo estilo de vida nos centros urbanos brasileiros. Isso foi possível graças à política do governo JK, que se preocupou em fazer do Brasil um país industrializado e dinâmico, nos moldes dos ideais desenvolvimentistas. Consumir produtos modernos, práticos, funcionais e dinâmicos, como dizia a propaganda dos meios de comunicação, era estar em passo com a vida moderna dos países desenvolvidos. Ô Vicente, peraí. Oi. Olha, o negócio é o seguinte, eu tô ficando com a impressão que tudo que acontecia na década de 50 aqui no Brasil era uma cópia dos Estados Unidos. Isso não é possível. Não, também acho que não. Aliás, vamos dar uma pesquisada no que tem de imagem dos anos 50 aí, pra ver o que a gente descobre. Vamos ver se a gente acha alguma imagem de cinema brasileiro. Cinema, legal. Vamos Né? Olha aí, Gil. O cinema que foi feito no Brasil durante a década de 50 trabalhou com esses temas do Brasil, da nossa cultura popular. Ah, eu já vi esse filme, Vicente. Olha, é do Cinema Novo, claro. Eu tinha me esquecido que o Cinema Novo estava começando nessa época. Aliás, eu adoro esse estilo de filme. É legal, né? Mas não era só cinema novo, não, hein? Ó, esse outro filme aqui foi produzido pela Vera Cruz. Já ouviu falar, né, na Vera Cruz? Claro que sim. A Vera Cruz fazia filmes mais comerciais, né? Tentavam trabalhar no estilo de produção dos estúdios americanos. É verdade. Só que eles também faziam filmes com temas brasileiros. Por exemplo, as chanchadas, né? Esse era um outro estilo de cinema brasileiro daquela época. Olha, Vicente, tudo bem, mas eu ainda prefiro o Cinema Novo, viu? Por que você tá falando isso? Olha, porque naquela época eles faziam filmes sem muitos recursos, sem muito dinheiro. Isso é verdade. Mas tinham muito boas ideias. E olha, até hoje os filmes do Cinema Novo fazem a gente pensar de uma maneira crítica sobre a realidade brasileira, entendeu? Eu acho que... Ó, por falar nisso, vamos ver o que tem aqui sobre teatro dessa época. Vamos dar uma olhada? Ah, vamos lá, porque eu não entendo nada de teatro. Ó, aqui, ó. Olha só que legal, Gil. Esse aí é o Teatro de Arena. Puxa, o que aconteceu com esse teatro, hein? Não tinha cenário, qual o problema? Faltava dinheiro? Não é bem isso, né, Gil? A ideia era essa mesmo, era fazer um teatro com uma encenação diferente, pra falar dos problemas sociais, políticos. Ah, já entendi. Tem alguma coisa a ver com os filmes do Cinema Novo. Exatamente, foi por isso que eu me lembrei do Teatro de Arena. E só existia esse grupo assim? Não. Tinha esse outro aqui também, ó, o Oficina. Esse grupo fez peças que marcaram época no teatro brasileiro. Ô Vicente, sabe que esse papo todo tá me lembrando uma coisa? O que você tá lembrando aí? Da música popular brasileira. Opa, é a mesmo. bossa nova não foi criada na década de 50? Não é? É isso mesmo. Como é que era? Se você disser que eu desafio amor, saiba que isso em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Pois é, não foi à toa que Juscelino Kubitschek foi chamado de presidente Bossa Nova. Ele tinha tudo a ver com o espírito dessa época. Assim como a capital que ele construiu, Brasília, uma cidade totalmente projetada. A ideia de Brasília também tinha muito a ver com as ideias da arquitetura moderna europeia. Mas não foi só a capital do país que mudou de cara. Nas grandes cidades, a paisagem urbana se modificou ao longo da década de 50. As casas, os edifícios residenciais e de escritórios, tudo foi ficando mais moderno. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é um bom exemplo desse tipo de arquitetura. Antes dos anos 50, só existiam uns poucos edifícios e poucas casas modernas. Também, nos interiores das casas e dos prédios, as coisas mudavam de cara. Os móveis e os objetos de decoração ganhavam um desenho prático, leve e sem adornos. Também foi no início dos anos 50 que a arte moderna se consolidou no Brasil. A pintura, a gravura e o desenho foram deixando de representar figuras que existiam no mundo para ficar mais abstratos e geométricos. Esse tipo de arte influenciou até a poesia. Em São Paulo surgiram os poetas concretos. Eles procuravam associar o sentido da sua poesia ao aspecto visual das palavras. Mas foi também nessa época que surgiu uma outra poesia, mais preocupada com os problemas sociais e voltada para temas regionalistas. É o caso de João Cabral de Melo Neto, que em 1955 publicou Morte e Vida Severina. É uma
cova grande pra ter um pouco de fundo, mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Na prosa, Guimarães Rosa revolucionou a temática regional com a linguagem inovadora de Grande Sertão, Veredas. Mas é claro que nem tudo era dourado nos anos 50. A pobreza continuava existindo, como vimos nas cenas dos filmes e das peças de teatro da época. Havia protestos na cidade e no campo. Tudo isso contribuiu para criar o clima de radicalização política dos primeiros anos da década de 60. Bom, mas isso já é assunto para uma outra teleaula. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que os anos dourados, ou seja, os anos 50 no Brasil, tiveram uma grande influência da cultura e do estilo de vida dos Estados Unidos. Você viu que os avanços da ciência e da tecnologia contribuíram para criar um clima de felicidade e esperança num futuro melhor. Você viu ainda que nos anos 50 existiram no Brasil diversas manifestações artísticas e culturais preocupadas com temas nacionais e com os problemas sociais do país. Você entendeu que essa época também foi importante para a música popular brasileira, que ganhou novos rumos com a bossa nova. E que também na arquitetura, o Brasil viveu uma época de muito desenvolvimento. A construção de Brasília sintetiza esse momento. Então, você viu que houve muita coisa legal que aconteceu nos anos dourados. E olha, tem muito mais ainda que você pode saber sobre essa época. É só conferir no seu livro de estudos. Até a próxima.